Então, pessoal, vamos aqui, né, para a nossa quarta parte do livro de Jeremias. Nós paramos aqui no capítulo 29, né? Sempre lembrando aqui que a Bíblia não segue uma ordem cronológica, né? E aqui nós temos o profeta Jeremias. Ele envia uma carta para o povo que estava exilado na Babilônia. E ele vai dizer o seguinte nessa carta: para que o povo ele construa casa, para que o povo eles venham se casar, se multiplicar na Babilônia, buscar a prosperidade da cidade, orar pelo rei, porque com isso eles estavam obedecendo ao Senhor. Entenda que eles estavam cativos na Babilônia, mas ainda assim a ordem era para que eles se casassem e se multiplicassem ali na Babilônia. O progresso da cidade será a vossa prosperidade, né? Não dê ouvido aos falsos profetas que pregam, né, que não era para eles obedecerem essa ordem de se multiplicar na Babilônia, se casarem e tudo mais. Porque ao findar de 70 anos eles iam ser libertos, né? Era uma palavra que Deus já tinha liberado. E é uma frase famosa que vai dizer, né? Olha, ao findar desses 70 anos o povo vai trazer o seu povo de volta, porque o povo vai invocar o Senhor e vai achar Ele quando eles buscarem de todo o coração. Ou seja, após um sofrimento, né, é que o povo vai buscar o Senhor de todo o coração e aí vai achar Ele realmente. Vai falar também sobre dois falsos profetas, né, um chamado Acabe e o outro Zedequias, que eles estavam pregando falsidades e eles eram adúlteros também, né, homens adúlteros que pregavam a palavra do Senhor. Deus manda também dizer uma mensagem a um homem também chamado Semaías. Ele enviou cartas ao povo, né, e também a Sofonias. E o que acontece? Ele disse para Sofonias que ele ia ficar no lugar de um sacerdote chamado Joiada. Mentira, Deus não tinha falado isso, né? Mas ele manda dizer que ele iria ficar no lugar desse sacerdote. E outra coisa, ele diz assim, e ele diz, né, Semaías dizendo para Sofonias, para os próprios profetas Sofonias que a gente vai da Bíblia mesmo. E aí vai dizer para ele assim, olha, por que você não repreendeu o profeta Jeremias lá de Anatote? Ou seja, né, Semaías ele estava dando uma mensagem totalmente ali que vinha do seu próprio coração, não tinha nada a ver com Deus. E ele disse, e aí Sofonias vai pegar e ler essa carta que Semaías mandou para ele, leu para Jeremias, né? E aí Deus vai ordenar Jeremias escrever uma carta agora e enviar aos exilados dizendo que Semaías estava espalhando mentiras ao povo. Ou seja, Semaías ele achou, né, que ia implantar uma mentira ali no meio dos exilados, mas Deus ele deu sabedoria e ele deu atitudes ali para que tanto Sofonias como Jeremias, né, soubessem o que fazer nesse momento. Jeremias ele enviou carta, né, falando que Semaías era um mentiroso. Jeremias ele vai ver, né, homens com a mão sobre o ventre como mulheres, né, com dores de parto, né? Tá falando aqui da promessa da restauração de Israel. Então, primeiro o povo iria passar por esse grande período de tribulação, o exílio, mas depois Deus iria restaurar o povo. Fala sobre a aliança, né, que o povo não honrou, mas o Senhor ele vai registrar novamente toda a Torá no coração deles, né, e escreverá no mais íntimo dos corações dos israelitas essa nova aliança que o Senhor vai fazer com eles. No outro tempo aqui, vai dizer que o exército da Babilônia cercava Jerusalém. O profeta Jeremias ele estava mantido dentro de uma prisão, no palácio. Zedequias, que era o rei ali à época, o rei de Jerusalém, ele tinha mandado prender a Jeremias porque ele estava pregando o seguinte, a mensagem que Deus tinha dado para ele. Olha, os babilônios vão vir, vão dominar, e se vocês não resistirem, vocês vão sobreviver. A ordem que Deus está dando é para deixar os babilônios dominarem. Só que Zedequias não estava acreditando nisso, e ele manda prender a Jeremias. Então,
Zedequias mandou prender ele, né, por causa disso. E o Senhor, ele vai declarar, aqui agora, numa outra parte, para que Jeremias ele compre um terreno em Jerusalém do seu primo chamado Anamel. Um campo, né? Um campo estaria ali em Anatote. Então Deus manda ele comprar esse terreno ali. Agora preste bem atenção nisso. Jerusalém está para ser sitiada pelos babilônios. Está para ser tomada pelos babilônios. A cidade vai ser destruída. Agora peraí. Se eu tenho um dinheiro, eu vou comprar um terreno num lugar onde tem valor, né? Num lugar onde o meu terreno ele vai ser valorizado. Então agora Deus está mandando Jeremias comprar um terreno num lugar onde está para ser destruído. Isso porque Jeremias está vendo com os olhos da fé e Deus está mostrando para ele, olha Jeremias, isso aqui vai ser destruído, mas após 70 anos vai ser tudo reconstruído. Então Jeremias faz isso pela fé. Ele vai comprar esse campo aí, né, esse terreno do primo dele chamado Anamel. E Deus vai ordenar que ele entregue a escritura a Baruque, né, o filho de Neemias, e depois para pegar a escritura de compra e colocar em um vaso de barro, a fim de que sejam conservadas por vários anos. E Deus declarando que ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra que é Jerusalém. Aqui também vai falar agora sobre a questão dos pecados cometidos por Judá, né? Mas que Deus ele garante que do mesmo jeito que a terra foi devastada, ela vai ser reedificada, né? Então, todo tempo aqui, Deus mostra para o povo que eles estão sendo sentenciados. É muito repetitivo isso, já falei isso em outros vídeos, né? Mas Deus insiste em repetir isso de formas diferentes, que o povo ele desobedeceu ao Senhor, por isso que eles estão sendo sentenciados, mas que agora Deus vai trazer renovo, porque o povo, quando está sofrendo, eles começam a clamar ao Senhor, e o Senhor ouve esse clamor, e agora ele está prometendo aqui que da mesma forma que ele foi devastado, eles vão ser reedificados. É o tempo inteiro o Senhor lembrando o povo isso. Jeremias exorta o povo dizendo que Jerusalém será destruída, mas o Senhor levará cura e saúde para o povo. O Senhor promete que haverá prosperidade novamente em Jerusalém. Quando os povos e Nabucodonosor guerreavam contra Jerusalém, Jeremias recebeu uma palavra do Senhor. Ele diz que os babilônios dominarão Jerusalém e diz a Zedequias que ele não morrerá por espada, mas morrerá em paz. Uma promessa a Zedequias. Zedequias fez um pacto com todo o povo de Jerusalém a fim de proclamar a libertação dos cativos. O rei Zedequias ele fez um pacto, né, para todo o povo liberar o povo cativo ali, né, ou seja, o próprio povo hebreu que estava sendo escravizado ali. Acontece que Deus disse também para Jeremias, né, para que o povo libertasse esses escravos. Só que o povo até concordou durante um tempo, mas depois eles não cumpriu, né, acabou escravizando o seu próprio povo. E essa é uma lei que desde o Egito, né, já foi estabelecida, né, que um escravo serviria 7 anos e depois seria liberto. E já que o povo não libertou os escravos, o próprio Senhor daria libertação para esses escravos através de peste, de fome, né, de guerra. Então assim, né, que o povo seria liberto, os escravos seriam libertos. E uma outra palavra veio a Jeremias, né, nos dias ali do rei Jeoaquim, e Jeremias ele vai chamar ali alguns homens das famílias dos recabitas. Ele vai chamar eles e colocar eles numa sala, num templo, e colocar ali, né, o melhor vinho, né, diante deles. E pedir para eles poderem beber. E aí, quando Jeremias ele faz isso, os recabitas eles vão dizer assim, não, a gente não vai beber o vinho. E eles explicam por quê. Porque havia um antepassado deles chamado Jonadab que disse, né, para eles não beberem vinho, não construir casas, não plantar e habitar sempre em tendas durante toda a vida. E eles obedeceram a tudo que Jonadab disse. E esses homens agora eles estavam obedecendo também aquela palavra que Jeremias estava dando, que olha, quando eles souberam que os babilônios sitiaram a cidade, eles foram para Jerusalém
para se entregar, porque eles eram obedientes. E aí Jeremias vai usar esses homens como exemplo, dizendo, olha, olhem para esses homens, para os recabitas. Eles estão me obedecendo e vocês não. Porque eles são homens de obediência, eles já obedecem aos pais deles, então para eles obedecer à voz de Deus é muito mais fácil. Entende a bronca que Deus está dando agora no povo através do exemplo dos recabitas? Que os recabitas obedeceram aos antepassados deles, mas eles estavam entendendo que o que Jeremias estava pregando era algo vindo de Deus, e eles também estavam obedecendo. Olha, vamos deixar os babilônios então levar a gente, que a gente vai sobreviver. A gente somos pessoas de obediência. Olha só que tremendo. E Deus promete bênçãos, né? Então agora para a família de Jonadab, né? Que eles teriam muitas bênçãos assim que eles retornassem do exílio. Jeremias ele vai chamar agora Baruque, né? Para escrever num livro tudo que ele estava ditando. Jeremias disse que estava proibido, né, de entrar dentro do templo, por isso ele ordena a Baruque entrar no templo e ler uma palavra. Então, um homem chamado Micaías ouviu a palavra e narrou aos líderes e chefes. Baruque veio e narrou dentro do templo, e um homem chamado Micaías ele vai narrar para os líderes e chefes. Então, os líderes e chefes chamam a Baruque para ler o livro. Os líderes ouviram e disseram para relatar todas essas palavras ao rei. Então, os líderes, né, e chefes pedem agora para Baruque relatar para o rei também aquelas palavras que estavam no livro que Jeremias escreveu. Então, um homem chamado Jeude, ele vai ler o livro para o rei. E após Jeude estar lendo ali umas 4 páginas, o rei vai pegar, né, uma faca de escrivão e vai cortar o livro e jogar ele num braseiro. Ou seja, não estava dando crédito nenhum às palavras que Jeremias estava, né, dizendo. Mandou queimar todo o rolo e mandou prender a Jeremias e a Baruque também. Só que Deus já havia escondido Baruque, né, e Jeremias. Então Jeremias agora ele vai pegar um outro rolo, um outro pergaminho e vai começar a escrever um outro livro. Baruque continua escrevendo ali tudo que Jeremias ia ditando para ele. Zedequias, né, é nomeado pelo rei Nabucodonosor. Nós vemos isso no livro dos reis, né, que ele foi realmente nomeado ali por Nabucodonosor, rei de Israel. E Zedequias ele não dava ouvido para o que Jeremias estava pregando. Zedequias ele envia um servo para pedir para a Jeremias que rogue por ele, depois que ele viu que realmente, né, o exército da Babilônia estava cercando ele. Então, Zedequias já tinha convocado, assim que ele viu os babilônios cercando ali Jerusalém, ele já tinha convocado o exército dos egípcios para poder vir dar uma ajuda para ele. Só que aí ele vai consultar Jeremias, e Jeremias vai dizer assim, olha, o exército dos egípcios, eles vão recuar, viu? E eles vão voltar a sitiar, os babilônios vão voltar a sitiar aqui. E essa foi a palavra que Jeremias liberou ali para a vida do rei. Nesse tempo, Jeremias ele foi tomar posse daquele terreno que ele comprou do primo dele em Jerusalém. Lembra que nós falamos aqui? Então alguns soldados, né, entenderam que isso, com essa atitude de Jeremias, ele estava desertando, ele estava simplesmente inventando uma desculpa para poder fugir da batalha ali. Então manda prender Jeremias, né, e joga ele numa prisão. Jeremias diz que e o rei pergunta, e aí Zedequias então agora ele vai pedir, melhor dizendo, Zedequias ele vai mandar tirar Jeremias ali da prisão. E aí quando eles tiram Jeremias da prisão, Zedequias pergunta assim, olha Jeremias, você tem uma palavra de Deus para mim? E Jeremias vai dizer assim, eu tenho. Qual que é a palavra? Olha, você vai ser entregue nas mãos do rei da Babilônia. E essa é a palavra que ele liberou para ela, a palavra que ele libera, né, para Zedequias. Você vai ser entregue nas mãos do rei da Babilônia. E com isso, né, Jeremias roga para não voltar para a prisão. E Zedequias concede para que Jeremias ficasse ali no pátio da guarda, né, e mantesse Jeremias com pão todos os dias. E para finalizar aqui no capítulo 38, alguns homens ouviam Jeremias pregar que se alguém permanecesse na cidade morreria, né? Que era isso que ele estava dizendo. Era para ser entregue na mão dos babilônios. Então os líderes sugeriram ao rei para que condenasse Jeremias, né, de morte, porque eles diziam que Jeremias não buscava o bem do povo, e sim a sua ruína. Então Zedequias ele
cedendo à pressão daqueles homens, ele vai conceder que prenda-se Jeremias, e aí Jeremias é lançado numa cisterna, né, que não havia água, havia apenas barro nessa cisterna. E Jeremias atolou ali na lama. E aí apareceu um eunuco chamado Ebed-Meleque e pediu para o rei tirá-lo do fundo da cisterna. Então esse homem ele faz ali, né, coloca roupas amarradas, né, faz uma Teresa que a gente conhece, e tira ali Jeremias da cisterna. E aqui a gente termina, né, essa quarta parte, e daqui a pouco a gente volta com a quinta e última parte aqui desse lindo livro de Jeremias. Valeu, pessoal, tamo junto, com Deus e até mais.